Oi! Oi, Agora vai. gente. Oi, Ju. Tudo bem? Ei, Flávia, tudo bem? Tudo Olá, todo bem. mundo. Vamos bater papo, Vamos, que é legal. vamos falar sobre carreiras. Carreiras de enquete, mas a gente vai, como eu estava falando antes, a gente vai focar mais no Sam um pouquinho, né? Porque ele está Sim, aí em em destaque evidência. agora, fazendo série. A gente vai falar, eu vou falar um pouquinho do que eu achei dos primeiros episódios que eu assisti. Eu ainda não, acho que vou fazer isso no fim de semana. Sim. Aí depois a gente pode conversar mais apropriadamente sobre. Eu vou assistir até o final, pretendo assistir todos os episódios. E aí a gente conversa. A gente depois pode fazer até no Zoom, de repente, alguma coisa para as meninas poderem participar, conversando também. Sobre Eu o acho que o todo tema mundo. de carreira sobre eles nunca esgota, né? Não, Porque sempre tem porque sempre tem novidade, coisa sempre tem nova. coisa acontecendo. Uhum. Então é bom. E aí a gente pensou nesse tema, porque foi uma pergunta que a Cláudia fez, né, Ju? Isso. Com a gente lá no grupo. E ela disse que tinha uma curiosidade sobre o Sam, né? Sobre será que o Sam vai estar sempre preso? Ele parece sempre preso a Stars, né? Sempre preso, Stars Sony, no caso, né? E, e realmente é a impressão que dá. Porque ele, muito mais do que a Cat, né, Ju? Sim. Ele faz muito mais projetos atrelados. Todos os filmes que ele fez, ó, sem contar os filmes independentes, porque ele fez alguns filmes independentes, né? A gente pode botar Bloodshot, Sony. Spy, Sony. Love Again, Sony. Sony. São os filmes maiores que ele fez, né? Men and Cute. Man in Stars. Stars. E agora Né? The Couple Next Door e Stars. Pois é. Né? Posso estar Através esquecendo de do algum. Channel 4, né? Isso, é uma produção que aí é uma produção lá de fora, né? Do Channel 4 e da Duck Productions, né? Happy Duck, eu acho. Happy Duck, isso. E que essa produtora que esse diretor, né, trabalha, que o Sam trabalhou com ele em Fez Suspect. Suspect. Isso. Que também, aí já foi também independente, né? Não era uma coisa em série britânica também. Se eu não me engano, foi Channel 4 também ou foi BBC? Eu não lembro direito, mas algo assim, algum canal porque assim, quando a gente europeu, né? quando a gente fala de TV britânica, os 4 principais canais, né, é a BBC, a Channel 4 e a ITV, né? Isso. ITV, ITV. Eu São os principais agora não. canais. Depois a gente vê da onde que foi o Suspect, mas alguma coisa assim, e também de produtora. E ele falou, ele que chegou a comentar que ele gostou muito de trabalhar com o diretor, né? Eu não vou me atrever a falar o nome dele, porque é difícil o nome dele, né? Eu não sei como pronuncia. Sei lá. Dries Volso, sei lá, ele né? Então, não vou me atrever. Mas parece que eles gostaram de trabalhar juntos. Ele tem um jeito também diferente. Depois a gente pode falar sobre isso. Até de abordar, né, o elenco e como que ele faz as dinâmicas, né, pro elenco ali se relacionar, se conhecer. Achei que foi legal, foi bacana. Mas aí, na prática, já é outra história. Aí depois eu falo quando eu falar da minha impressão dos primeiros episódios, né? A impressão que eu Eu acho que tive. primeiro a gente pode falar dessa questão do porquê que o Sam, ele tá tão preso, né? Eu acho que tá. Porque, na verdade, eu acho que ele tá por força de contrato. Essa foi a resposta que eu dei pra Cláudia quando ela perguntou lá no Central, né? Sim. Eu acho que, no que diz respeito a Outlander, Sam e Cat, eles têm o mesmo tipo de contrato. Eles têm, acredito, paridade salarial, paridade de direitos. Isso a gente já sabe que Isso a sim, gente né? sabe, né? Paridade de direitos. Acredito que as mesmas coisas tenham sido negociadas a respeito de promoção, de fazer promoção, de fazer divulgação. Então, assim, no que diz respeito ao Outlander, Sam e Cat parecem sim ter um contrato muito semelhante. Do que pode, o que não pode, e de como segue por aí. Até porque a gente já ouviu também deles que eles negociam juntos. Tal, assim, de uma forma semelhante que
que algumas séries passaram a fazer, principalmente motivada aqui, ó, por Friends aqui. Eu ia falar isso. Quem começou isso foi o elenco de Friends, né? Foi aqui o elenco de Friends. Em que os protagonistas, eles procuraram sempre serem pares, até mesmo nas questões contratuais. No entanto, eu já acredito que o Sam, ele tenha um adendo de contrato com a Starz/Sony. Sempre a gente fala, hoje está falando do outro, porque elas trabalham em parceria. Trabalham em parceria. Em que, nesse contrato, possibilitou o Sam a desenvolver projetos dele em que ele queria muito, né? E acredito, Men in Kilts, principalmente, é um projeto dele, do Sam. Algo que se relaciona com a vida dele. Ele já falou isso em diversas entrevistas e também nos seus livros. Então é uma coisa muito pessoal. E toda vez que você se propõe a fazer algo assim e propõe isso para um estúdio, existem contrapartidas, né? Se você quer fazer o seu projeto dar certo. E acredito que sim, as contrapartidas que vieram para o Sam era de dar prioridade ou então mesmo a fazer obrigatoriamente produções. Tantas produções, né? Por ano. Normalmente são quantidade. Tem quantidade, né? Para ligadas a Starz e a Sony. Infelizmente, quando você faz esse tipo de contrato, você não tem muita escolha no que você realmente quer fazer ou não. Você tem que fazer, né? Tanto de produção quanto de personagem, né? Não tem o que fazer. Não tem muito o que fazer. Eu vou dar um exemplo até que foge um pouco, da Emily Blunt. A Emily Blunt, atriz de Diabo Veste Prada, Um Lugar Silencioso, bastante conhecida. Maravilhosa, por sinal, uma das melhores da geração. Ela queria muito fazer Mary Poppins, mas muito mesmo. Isso é assunto mesmo nas rodas de crítico. Porque a primeira é uma honra, né? É um filme, o original é um clássico. É um dos filmes culturalmente mais identificados com a história do cinema. Julie Andrews arrebentou demais no clássico. Então, você ter a oportunidade de você reviver esse papel era algo que a Emily Blunt queria muito. E ela lutou muito para que acontecesse. Só que quando ela foi assinar com a Disney, né, para poder viver esse papel, agora vamos pegar se foi realmente a Disney. Assinar com o estúdio para poder viver esse papel. Eu acho que foi Foi sim. Ela ficou presa. A contrapartida da Disney era ela ser protagonista de uma outra produção deles que eles escolhessem. E essa outra produção que eles escolheram e ela não tinha mais como negar é aquela bomba do Jungle Cruise, que é um filme de aventura que ela faz com The Rock, que é ruim. Que não tem nada a ver com ela, né? Que você olha e pensa, nossa, jamais ela faria um filme desse. Aí ela fez. Por escolha, ela não faria um filme desse. Mas ela fez. Ela fez. O filme é ruim, naufragou na bilheteria, um monte de coisa. Mas foi a contrapartida que a Disney deu pra ela. Falou, ok, vamos fazer. Você vai ser a protagonista do Mary Poppins. Mas você vai fazer um filme que eu quiser. E ela foi pra bomba, teve que fazer essa bomba do Jungle Cruise. Tanto que, na época, ela queria fazer um outro filme, um outro personagem, e ela não conseguiu. Eu não sei se foram as conversas por aquele filme que ela faz com Tom Cruise, No Limite da Manhã. Número 2, que eles queriam desenvolver, é um filme muito bom, o primeiro, e eles queriam desenvolver o segundo e acabou não indo pra frente porque ela estava presa com a Disney nesse contrato. Nesse filme horroroso aí. Pra fazer um filme horroroso. Então, provavelmente, e aí a gente pode dizer assim, né, da gente achismos e por lógica também, parece que o Sam pode ter um contrato parecido, né, de fazer tantas obras, ele tá liberado para fazer outras coisas, mas a gente vê que ele não se junta com outros grandes estúdios, né, como a Katrina se juntou. A
Katrina fez Ford vs Ferrari pela Fox, né? Se eu não me engano, foi Fox. Ju, me corrija se eu estiver errada. Não, foi Fox, foi Fox. E a Belfast foi... Eu acho que foi a... Eu esqueci agora o nome. Tá vindo, Spring tá na minha Light. cabeça. Não. Spring Light 20... Não, foi aquela... Eu agora esqueci o nome do estúdio. É um estúdio grande também. Bem conhecido. 20th Century Fox. Não. Não, A gente vai lembrar, já. Mas são dois estúdios grandes e separados, meninas, não tem nada a ver com a Sony. pesquisem aí rapidinho e coloquem nos comentários. Qual é o estúdio de Belfast? Eu sei, eu não tô lembrando agora, tá na ponta da língua esse nome, mas não tá vindo. Então, ela faz filmes com outros estúdios grandes, né? Ela conseguiu fazer, ela não ficou... Você vê que ela não tem essa coisa presa com a Sony. Ela não lembro. Ela fez algum filme da Sony? Eu não lembro agora dela fazendo. Não acho que ela fez. Bunny Monster era da Sony? Também não tenho essa impressão. De repente, mas aí ela era coadjuvante, estava no início de Outlander quando ela fez aquele dos mágicos. Aquele filme dos mágicos. Ali eu não lembro, mas ali era... Eu acho que ela já estava em Outlander ali? Truque tava de no mestre, inicinho, né? Truque de mestre. Era inicinho de Outlander ali. É uma ponta aquele filme ali, né? É uma ponta. Eu acho que não. Também acho que não. Porque ela também não quis nada, aparentemente, dos projetos que ela tem pessoalmente. Ela não quis nada que viesse da Sony. Atrelar. Na verdade, a gente ainda se pergunta muito o que ela quer, né? Num pós-Outlander. A gente sabe que ela quer dirigir, que ela quer produzir, quer escrever. Ela comprou, né, os direitos de um livro, mas a gente ainda vê muito timidamente ela se colocar nesse sentido. Anos atrás ela comprou, a gente está esperando sair alguma coisa até hoje. Livro, que ela comprou os direitos, até agora nada, né? Não nada. A gente fica esperando sentada a Katrina fazer as coisas, né? Mas assim, eu vejo que ela parece, eu acho que talvez por força dessa questão do contrato, ela parece ter uma liberdade maior para escolher e ela é muito minuciosa e muito inteligente nas escolhas que ela faz. Isso daí não tem como dizer, né? A gente consegue ver, assim, os filmes que ela escolhe ou vão pro Oscar, ela tá só nesse nível, assim. Acredito que esse ou filme festivais, que ela fez... Né? Ou festivais, acredito que esse filme que ela fez com Orlando Bloom vai pro mesmo caminho, o ano que vem. Focus. Obrigada, Adriana. Focus. Valeu. Isso. Acredito que o filme que ela fez com Orlando Bloom vai para o mesmo caminho aí, de filme de festival, de premiação. E esse filme que ela vai gravar agora, também com Rami e tal, também é outro filme também que vai também para esse caminho. Então ela tem... é outra história, né? É diferente. São duas carreiras diferentes, dois propósitos de carreira diferentes. E daí a gente até retoma para falar que são escolhas. Eu acho que o Sam, ele fez uma escolha. Ele fez uma escolha de assinar um contrato. De assinar um contrato que deixava ele preso a fazer algumas produções, mas que também deu a ele o dinheiro e o suporte necessário para ele fazer o que ele queria fazer. Né? É uma troca, né? E aí é uma troca. Uma troca e são escolhas. Que de repente não foi interessante para Cat. E daí a escolha dela foi outra, de um outro tipo de carreira. E digo para vocês, assim, a gente percebe onde o Sam se sente mais à vontade. Ou pelo menos eu posso dizer isso, assim, das minhas impressões. Eu acho que ele se sente muito à vontade em filmes de ação, onde requer a habilidade dele nesse sentido. E ele não se sente muito à vontade em filmes de romance, de Hong Kong, assim, né? Eu até acho que, assim, o romance pega, né? O romance é um problema. Mas eu acho que ele até tem um tempo bom de comédia. Eu acho que ele é bom de fazer coisas engraçadas, do personagem dele ser engraçadinho, assim, ele tem um tempo bom de comédia. Eu achei ele bom tanto no Spy quanto no Love Again.
Mas aí quando entra o par romântico, estraga tudo. Naufraga, porque aquele homem só tem química com a mulher dele, né? Impressionante, é impressionante isso. Nunca vi isso na vida, assim. Mas, E é o contrário dela, porque assim, é porque a gente não pode entrar numa de querer comparar, né? A química dos dois não dá pra você comparar com mais nada. Não acabou, destruiu, É eles marcante, por isso destruíram estamos qualquer aqui. outra. Não tem o que fazer. Mas, se você pegar um parâmetro ok, normal, se você pegar a Katrina com ai meu Deus, com Ford versus Ferrari, eu tô com a Christian Bale. Teve uma química ok, normal com ele. Não é nada que você olha. Sim, não é nada que você olha e fica, não tá bom. Igual você olha o Sam, sabe? Que você olha e fala, esse negócio não tá bom. Não, pelo Também menos a mim não dá essa impressão. Não, também não é aquela coisa, né? Pegando fogo. Mas também não tem aquele. Não traz o incômodo. Eu não sinto isso, aquele incômodo de. Tá esquisito, né? Não, achei que ela teve uma boa química com ele. E também com o menino que faz o filho deles. Eu acho que ela tem muita facilidade em ter química com outros atores. Eu acho que ela tem essa facilidade. E não necessariamente só num quesito romântico, de quem faz par com ela. Não, romântico. Tanto é que aí em Belfast ela veio e ela tem uma química incrível com o Jude, que é o menininho. Com o Jude. E tinha com o Noah, né? Sim. Noah Jupe, que era o do Ford vs Ferrari. Que é o Ford vs Ferrari. Aliás, dois atores mirins fantásticos, né? Maravilhosos. Que agora estão aí escalando, devem fazer muitos filmes bons também. Então, é diferente, né? A gente vê direções de carreira completamente diferentes dos dois. Difícil até de comparar, mas aí a gente vai para Outlander e aí eu fico muito... Me traz uma chateação por causa do Sam, né? Porque eu vejo, a gente já conversou sobre isso, né, Ju, quando a gente fez os comentários sobre a 7ª temporada, como ele chegou no auge dele como Jamie, né? Eu acho que o Sam, ele evoluiu de uma forma absurda como Jamie. E ele, como a Katrina uma vez já falou em entrevista, ele parece que dominou esse personagem, ele pegou pra ele, assim, Sim. É um personagem que ele conhece de cor, ele sabe muito do personagem. Então, parece que o Jamie é ele, né? Ele parece que tem uma... né? O Sam é um bom ator. O Sam é um bom ator. A gente já teve essa conversa também em outras lives e em esses casts, de que Sam e Cat são diferentes. O Sam, ele é como se fosse, meninas, Cristiano Ronaldo e Messi, sabe? O Sam é meio Cristiano Ronaldo. É um cara que treinou muito. Pra ficar se especializou muito pra ficar muito bom. Muita técnica, muita coisa. Ele estudou muito para chegar onde ele tá. Enquanto porque a formação dele é essa, né, de teatro. Então ele estuda desde muito tempo, muito né? novo. Enquanto a Cat, ela tem um talento que é mais nato. É nato. Ela uma coisa que é aquela coisa que nasceu com ela, né? Ela não tem, ela é aquilo. Ela também teve uma evolução óbvia. Sim, e os dois merecem parabéns. Um não é demérito do outro. Muito longe disso. E o Sam é um bom ator. Eu acho que, na verdade, o que a gente vê hoje é onde ele se sente mais à vontade e onde ele não se sente muito à vontade. Há áreas, né, há esferas de atuação onde ele se sente melhor fazendo. Sim. E há áreas de atuação onde ele não curte e não dá liga. E romance não dá liga. Romance, e aí, assim, agora entrando em uma outra questão, para depois a gente falar mais sobre o The Couple Next Door, né? Mas eu acho que, tenho a impressão, Ju, não sei se você tem a mesma impressão que eu, que o Sam vai ter muito mais dificuldade de se livrar da estigma de Jamie Fraser do que a Cat da Claire. Apesar dos dois terem dominado os personagens, assim, né? Muito, eu acho que vai ser mais difícil para ele se desvencilhar do Jamie. Eu acho que vai ser uma missão praticamente impossível pro Sam, assim, depois que o Outlander acabar.
eu acho que isso nasce muito na forma como foi vendida a coisa, né? Ou como, É isso. como os personagens foram introduzidos e sustentados até aqui. Porque no imaginário de nós fãs, né, no imaginário popular, o Sam é o Jaime, sabe? Você não desvincula um do outro. Então, sim, em tudo que o Sam fizer, sendo ele mesmo ou como um outro personagem, ele vai você ser o Jaime de Outlander. Porque você procura traços do Jaime, você tenta reconhecer traços do Jaime naquele personagem que ele está atuando, por mais diferente que seja, ou nele mesmo, sabe? Da questão da gentileza, de ser bonito, de ser romântico, dessa coisa do guerreiro, do forte, do herói. Então, assim, a gente criou uma expectativa e se sabota porque Sam não é Jaime, na realidade. Sim. Mas foi construído esse eu acho que porque foi construído esse imaginário em volta dele e do personagem, né, tão grande, e porque ele mesmo dominou esse personagem de uma forma, ele pegou tão pra ele, né, e parece que o Jaime e ele são a mesma pessoa, assim, muitas coisas a gente vê pela paixão pela Escócia, vários aspectos, assim, vários aspectos, o Sam se confunde com o Jaime, né, em muitas coisas, assim, e sim, por mais que a Cat e a Claire também tenham características parecidas, sim, não é a mesma coisa, né? Eu acho que o imaginário que ficou não é o mesmo, assim, não mesmo. E, não, obviamente, a gente não está falando que a Katrina não faz uma Claire espetacular, porque a gente sabe que faz. Faz. Mas é diferente. A relação que foi construída é diferente, tá? A relação que foi construída com os fãs foi feita de uma forma diferente. Não sei também, aí é só conjecturação. Se majoritariamente os espectadores de Outlander serem mulheres, também se cria tem isso. Essa questão toda em torno dele. Pode ser que sim. Eu acho que o Sam ele vai ter muita dificuldade de deixar Jamie Fraser ir, sabe? Eu acho também. Muito mais do que a Katrina. Muito mais do que a Katrina. Eu acho que pra ele vai ser muito complicado. Porque, assim, externa e internamente. Externamente, no sentido de fazer com que as pessoas parem de associar aos poucos, parem de ter essa expectativa. Acho que nunca vão parar. Igual e internamente dele ter a segurança de que ele pode ser outras coisas também. Isso não necessariamente quer dizer que ele não possa fazer uma belíssima carreira depois de Outlander. Mesmo estando atrelado a Jamie Fraser. A gente tem vários atores aí que são lembrados por um personagem e que e conseguem uma carreira incrível depois. A Jennifer Aniston, por exemplo, até hoje você vai escrever uma matéria sobre ela, vão falar, Rachel de Friends, ela é a Rachel de Friends, mas ela tá fazendo outras coisas incríveis também. Mas ela vai ser sempre a Rachel de Friends. Sandra Oh vai ser sempre Christine Yang. Vai ser sempre Christine Yang, exatamente. Mas o Daniel Radcliffe vai ser sempre Harry Potter. Não tem, como a Silvana colocou também. Principalmente personagens que ficam, atores que ficam muito ligados a super-heróis. Ela falou do Superman, mas a gente pode falar do Robert Downey Jr., ele sempre será o Homem de Ferro. Exato, também. Todos eles que fizeram super-heróis marcantes, né? O cara vai ser sempre o Thor, vai ser sempre isso. O Chris Evans vai ser sempre Capitão América. Não tem o Mark Ruffalo vai ser sempre o Hulk. Não tem muito o que fazer assim nessa. Não. A Gal Gadot vai ser sempre a Mulher Maravilha. Então é muito difícil de desvincular. Quando personagens grandes acontecem na vida de um ator, não desvincula. Você não desvincula, você abraça. Mas você também deixa ir. É um deixar ir sem desvincular completamente. Sim. Porque você precisa abraçar outros personagens e outras oportunidades. E daí é uma questão de gestão de carreira, muito bem, porque
você pode galgar coisas muito interessantes com outros personagens sem deixar de ser aquele, né? Voltando até para Sandra Oh, ela sempre será Total. Christine Yang, mas ela ganhou diversos prêmios por Killing Eve. Pois A é. Cláudia até falou do Clint Eastwood. O Clint, ele sempre vai ser aquele ator do faroeste, ele é o cowboy, no imaginário popular e culturalmente muito identificado para os norte-americanos. Mas ele conseguiu fazer uma Mas carreira brilhante. muito, muito. Tanto fora das câmeras quanto na frente das câmeras, né? Então, E com personagens tão diversos e diferentes. O que é ele, Menina de Ouro, por exemplo? Já assim, já numa velhice, já em outro momento da carreira, total. num filme de drama bem característico do nome drama, nada a ver com faroeste, mas assim, e ganhou prêmios e teve muito sucesso, mas ele é o cowboy do faroeste, e sempre será. Sempre vai estar assim no imaginário de todo mundo, né? E é o que vai acontecer com o Sam. E aí, o que você falou aí de gestão de carreira é o que vai direcionar, né? É o que vai nos dizer como vai ser a carreira do Sam depois de Outlander. O que eu acho que a Katrina tem mais uma coisa mais bem traçada, eu acho. Ela é mais seletiva, a gente já sabe mais ou menos os tipos de filme que ela faz, né? Os tipos de filme que ela entraria. O Sam, ele parece que ainda experimenta muito, né? Aí ele fez Bloodshot, que é um filme de herói. Aí ele faz Hong Kong. Aí ele agora vem para uma série de suspense. Então, a gente ainda vê ele experimentando, né? Assim. Eu gostaria muito de ver o Sam num filme de guerra. Eu acho que ele seria maravilhoso num filme de guerra. Verdade, nunca tinha pensado nisso. Ele tem todo o porte do soldado, ele tem essa questão do herói, eu acho, e tem a ação, porque o filme de guerra é ação com drama, né? Tudo misturado, eu acho que ele iria maravilhosamente. Tenho curiosidade. Gostaria que um dia ele aceitasse fazer um personagem se ele fizesse assim. Um filme assim. Verdade, seria interessante. Seria diferente, assim, né? Interessante. E isso quer dizer de gestão de carreira, tá? É o que você faz depois. O que você faz depois que a série que você ficou tão identificado termina. Você falou da Jennifer Aniston. A Jennifer Aniston, ela construiu uma carreira para si que vai além de Friends. Muito sempre lembrada pela Rachel. Mas que vai além de Friends. Ela dominou as Hong Kongs, né? As comédias românticas. Sim. Ela dominou, é uma área. Aí depois ela veio com um filme de drama muito bom também. Ela tem filmes de drama maravilhosos. Não sei quem já viu Cake, agora vejam Cake. Isso, eu ia falar de Cake agora. Um filme maravilhoso. Agora ela tá com uma série que ela domina também, total, né? Série cheia de indicação a Emmy, né? Produtora executiva da série, então... mas, por exemplo, o Matt LeBlanc, que era o Joey, ele não conseguiu, ele não teve uma gestão de carreira que levasse ele para outras personagens e outras produções, onde ele até tentou repetir o Joey, né? Ele tentou repetir o Joey, ele fez uma série chamada Joey. Se ligam que Friends teve uma continuação. Com o Joey, né? Mas não deu certo. Não deu certo. Não deu certo. Nenhuma outra série que ele tenha feito depois também deu certo. Porque pra quem viu Friends, né, é muito... O que dá certo em Friends, o mágico em Friends são vocês juntos, né? Então não tem como tirar um e querer fazer assim, né? Não tem. Não dá. Então, mas aí a gente tem a Jennifer Aniston que se destacou, mas a gente tem uma Courtney Cox que também soube direcionar a carreira, né? Com menos destaque, né? Mas soube. Mas com séries duradouras. Sim. Ela engrenou uma outra série que ela teve 6 temporadas, obteve sucesso. Ela tem uma carreira que é muito sólida. A Lisa Kudrow, ela também fez outras séries, e principalmente participações em séries muito marcantes. Ela ganhou prêmios por participar de séries. E assim,
muito bem, ela é uma coadjuvante de muito luxo. Ela é muito quando boa, ela ela é aparece. muito boa. Mas é gestão de carreira, é para onde você quer levar. E eu acho Saber, que o né, Sam, certinho. e eu acho que o Sam, ele tem que abrir o olho mesmo para onde ele quer errar, para onde ele quer levar a carreira dele, para que ele evite erros, né? Porque porque se ele está atrelado a Sony e Stars a fazer projetos deles, né, assim, e tá fazendo coisas que não são absolutos sucessos, ele vai cada vez ter menos oportunidade, porque Hollywood é muito cruel mesmo. Sim, Ele vai acabar tendo porque cada ele vez tá já menos numa idade oportunidade. complicada, né, pra Hollywood, assim. Menos Infelizmente, oportunidade de Hollywood é personagens isso. bons. É. A Cláudia tá falando, adorei a ideia da guerra sem sexo. Deixa ele mostrar a bundinha dele, deixa ele botar a bundinha pra rola. Deixa ele, Olha, e aí agora então, já que a gente entrou na história da bunda, vamos falar do The Couple Next Door. Eu estava muito empolgada, de verdade, porque eu achava que era, enfim, um tipo de trabalho do Sam que eu me empolgaria de assistir, porque Hong Kong, assim, eu gosto, mas não é um negócio, né, tão, que seja tão meu estilo, assim, depende muito. Eu gostava das de antigamente, acho que hoje em dia não fazem mais tão boas, né, as comédias românticas. Eu gosto muito Saudade de das Sandra Bullock. clássicas. Sim, Saudade de Julia Sandra Bullock, Roberts. Julia Roberts, Eu Debra também tenho. Messing. Traga Meg meu povo de Ryan. volta. Meg Ryan, traga meu povo de volta. Sim, Própria Jennifer Aniston, traga meu povo. sim, eu Hollywood não também quer dar mais tenho. personagens de Hong Kong pra elas, pô. Pois é, também tenho esse apego e a esses filmes aí antigos eu amo todos. Mas hoje em dia não é mais um gênero que os novos, né, que me chame tanta atenção. E essa série era uma série que pelo estilo, né, pela história, por ser um suspense, né, um thriller, suspense, assim, um negócio, me chamou a atenção e eu queria muito ver. Eu tava muito animada para assistir o trabalho do Sam. E aí, infelizmente, eu fui assistir querendo gostar, gente. Eu não fui assistir não querendo gostar. Eu não tenho essa questão do ciúme, que muitas eu sei que tem, que não querem ver ele com outra, que não sei o que. Eu E não que tá tenho tudo isso. bem ter, gente. Tá tudo bem ter Tá também. tudo bem, né? Não tô falando que é ruim, tô falando que isso não me impede de ver. Porque eu sei que algumas pessoas, não quero nem ver porque eu não gosto, né? E é ok também, é normal. Eu não tenho, então eu queria ver. Fui com a cabeça aberta para gostar. E o que aconteceu foi que eu não gostei. Os 2 primeiros episódios eu não gostei. E aí eu vou dizer aqui por que eu não gostei, principalmente. E eu acho que foi muito uma questão da direção. Eu acho que foi escolha de como eles escolheram tanto direcionar a direção que os personagens fizeram, tanto a caracterização. Olha como isso pode incomodar. Para mim, incomodou demais. Colocaram o Sam, para mim, deixaram o cara completamente estereotipado, do cara fortão, né? Que é musculoso, muito forte, que vai chegar e vai pegar um freezer com uma facilidade. Gente, aquela cena do freezer não deu, aquela cena me deu vergonha alheia. Eu não sei quem já assistiu. Mas é logo no início, eles estão se apresentando, gente. E aí a Jessica. É Jessica o nome da atriz que faz a mulher do Sam? É Becca, eu acho o nome. Eu gostei muito dela, nunca tinha visto nada com ela. Ela está se apresentando ao novo casal que está chegando, né? Que aí é a Eleanor e o Alf, né? Que eles estão chegando lá. E aí, tudo ok, tá? Estão se apresentando. E o personagem, que é o Pete, né? Ele tá lá tentando carregar o freezer, tirar do caminhão para botar no chão, né? Para levar para casa. E ele não consegue levantar. Aí ela vai e chama o Fortão. Chega ele. Com a camisa colada, eles botaram o Sam sempre com as camisas atochadas Tipo, mesmo assim. tipo o Marcos Pasquim, que tem que mostrar o Sim, que peitoral tem em que toda mostrar o novela. peitoral. Tá isso. Tá exatamente isso. O cara em toda a cena, ou ele tá com uma regata, com umas calças apertadas, ou com uma camisa muito apertada. Não tinha necessidade. Ele é um policial rodoviário. Tipo, pra que botar o cara assim? Né? Não tinha essa necessidade de fazer isso. Podiam colocar o cara vindo
mesmo, com uma camisa normal e tal, mas não, já veio assim. E aí ele chega, parece Superman, ele chega no negócio, se apresenta e tal, aí já sobe no caminhão, ele levanta o freezer com uma facilidade, parece que é de isopor o negócio, ele levanta assim, aí já leva lá pra dentro, e aí você vê que a personagem da Eleanor, tem toda essa coisa de que os dois vão ter uma atração fatal, ela já olha pra ele diferente. E ali eu já não gostei, porque eu já achei, além dessa questão toda do estereótipo que ficou o personagem do Sam e tal, mas eu acho que até essa questão da atração dos dois exagerou, ficou exagerada, sabe? Desde o inicinho ele ficou exagerado. Então eu achei que não ficaram boas as cenas que eu vi dos dois juntos, porque já começa nessa coisa de que eu acho que o que a direção, o que o diretor queria passar, o que tinha nos scripts e tudo era que, olha, eles têm uma atração muito forte. Aí o que eles fizeram, eles exageraram muito nisso, que seria uma coisa muito. E aí eles exageram nos olhares, eles exageram. E eu achei que tanto o personagem do Sam ficou estereotipado, quanto o personagem dela também ficou. Porque aí eles colocam ela primeiro como aquela pessoa. Não, spoiler, ela tá grávida no início, depois já não está mais. E aí você vê que ela tá naquela coisa, ela vai. O figurino dela vai mudando, porque ela já vai ficando mais saidinha, né? E ela já começa a se interessar por ele e tal. E achei que ficou exagerada, assim, todo o interesse dela por ele ficou exagerado. E aí achei que os outros dois atores que fazem tanto a Jessica, né, como o Pete, que é o Alf, né, e tal, eu achei que eles ficaram melhores, achei que eles estão mais naturais. Porque eu acho que não deram a atribuição aos dois a ter essa carga, de que precisam sensualizar muito, precisa ser uma coisa, sabe? Eles não precisavam disso. Então, gostei do que a Rose falou, que momento concurso da camiseta molhada. teve isso. Aí, porque aí vem a cena fatídica lá, que imitaram o Diário de uma Paixão, que botaram aquela foto em todos os lugares. Aquela cena, gente, é uma cena de, sei lá, 30 segundos. E a cena é ruim, eu achei a cena ruim. A trilha sonora foi ruim, não ajudou. Aí botam os dois super molhados do Sam com aquela camisa branca, né? Que aí já fica molhada, já começa a aparecer, aí já... Nossa, não gostei. Achei tudo muito exagerado. E é uma pena, porque a história tinha tudo pra ser boa, intrigante, né? De colocarem assim, porque tem umas questões aí na série que eu achei que podem ser interessantes, mas eu não gostei da maneira como eles fizeram. Eu acho que não tinha necessidade de estereotipar o personagem do Sam desse jeito. Não precisava dele ser. Colocar o cara sempre com a camisa colada no corpo, mostrar sempre que ele tem um braço enorme, que ele é muito grande, muito forte. Não vi necessidade Mas disso. isso não vi a série ainda. Pretendo ver no fim de semana. Mas isso claramente é uma derrapada de direção. De concepção de Eu achei. personagem. Foi a minha E do que. impressão. Não estou errada, então. Não. São escolhas de diretor. Né? É a responsabilidade do diretor transformar aquilo que está no roteiro, que vem sendo construído no roteiro, em imagem. Então, assim, qual é a imagem que o diretor quer construir? E ele levou para esse caminho e para esse tipo de cena. O diretor é a palavra final em cada coisa. Em figurino, beleza. A equipe de figurino que escolheu o Sam a usar só esse tipo de roupa, de camiseta colada. Eles escolheram com base em direcionamentos que foram dados, de desenvolvimento de personagem, gente. Isso é função de diretor. E aí a gente vê que é tanto uma questão do diretor, que a gente conhece o trabalho do Sam e a gente conhece o trabalho da Eleanor, e eles não são atores ruins, pelo contrário, são dois atores muito bons. E aí você que eles quiseram. E eu acho que o diretor ele quis puxar essa questão do hot, né? Que tem o Sam em Outlander e tinha a Eleanor em Poldark, que também tinha. Também tinha, exatamente. Os dois tinham, né? Os dois têm. Quis juntar isso na tela de uma maneira explosiva. Que ficou exagerado. Mas, assim, a Rose tá aqui dizendo que a partir do terceiro episódio melhora. Então, espero que melhore. Ela disse que o quarto capítulo chamou a atenção dela. Então, eu vou continuar assistindo, tá? Essa foi a
minhas primeiras impressões. Tomara E que assim, melhore mesmo. a produção erra por não ter feito teste de química, né? Também. Erra muito. Erra É um muito. erro. E foi uma questão que eles falaram em entrevista, né? E eles meio que quiseram desdenhar o teste de química, como se não precisava, né? Mas precisa, gente. Precisa. Precisa, precisa. Acabou Não é que porque, precisa. não é porque os dois vêm de séries em que Muito se dão muito bem sensuais, em que no os casais Hot, são muito muito bons. e que isso vai dar certo você juntando assim. Meu, não dá. Não, Achei, não, não quer achei dizer que sim que as funciona. cenas, as cenas do Sam com a Jess, né, que faz a Becca, que é a mulher dele, achei muito mais naturais. E as cenas da Eleanor com o Pete, né, que faz o marido dela, com o Alf, achei muito mais naturais também. Aí quando junto o Sam com ela, que parece que quiseram tanto, né, fazer esse casal, essa atração fatal entre os dois tão forte, que não funcionou. Pelo menos para mim foi a impressão que eu tive. Agora se melhora, né? Vamos ver se eles conseguem aí que melhore. Mas acho que é isso. Achei muito caricato. A Adriana tá falando. É. Foi isso. Ficou E eu caricato, acho também, Flávia, infelizmente. Flávia e meninas, que não é uma questão da Vanessa, sabe? Não tem nada a De ver com coordenador ela de isso, gente. intimidade. Não tem nada a ver, Não, tá? Coordenador de nada a ver. intimidade num filme ou numa série é para trazer segurança para os atores. Eles não tem Não nada a ver tem. com como a cena vai ser feita, nada disso, Não, gente. não, nada a ver, nada a ver. O coordenador de intimidade, ele trabalha a segurança dos atores na cena. Na cena. É a forma de fazer com que aquela cena aconteça respeitando todos aqueles que estão envolvidos. Essa é a Sim. função do coordenador de É intimidade. para Mas a garantir de que aquilo ali vai ser seguro, para garantir de que seguro, vai acontecer da forma mais segura para os atores, para garantir com que os atores exatamente. tenham uma comunicação com o diretor, com a produção, né, maior, assim, né? A concepção de como aquela cena vai acontecer é do diretor. Ela é do diretor. É o diretor quem diz como ele quer uma cena. O coordenador de intimidade vai procurar as possibilidades dentro daquilo que o diretor quer de filmar com segurança, com respeito. Exatamente, exatamente. Então, é uma coisa que é importante não confundir, né? De achar que, porque tem a coordenadora de intimidade ali, é porque é ela que monta as cenas todas. Não tem nada a ver. Ela não monta a cena, não faz nada disso. Aqui estão falando, a história melhora quando sai desse clima entre os dois. Acredito que sim, acredito que possa ser isso, que depois que nos capítulos adiante que eles resolvem a questão, porque eles transam, né? Então, eles devem resolver a tensão sexual, porque eles ficam juntos, aí deve passar essa coisa do exagero, né? De que precisa passar que eles estão muito atraídos um pelo outro, e depois que passa, aí deve melhorar. Então, pode ser que seja isso. Mas exageraram nisso aí. Nessa parte aí eu achei exagerado. Estavam perguntando também onde que assiste. Gente, quem tá botando é o Fraser Reed, tá? Elas colocaram todos os episódios agora com a legenda em inglês, eu vi. E agora estão colocando em português também. Elas colocam uma legenda automática lá, mas que funciona. Então, podem assistir lá. Beleza? Só pra avisar que podem assistir lá. É. Não, e eu vi também a gente comentando muito dessa questão da exposição do Sam, assim, olha lá, ele mostra a bunda lá, mas em Outlander ele não quer mais fazer isso. Cara, eu não vejo muito assim. Eu acho Eu que também o não. ator, o ator ele amadurece. E à medida que eu digo Total. amadurece mais do que pessoalmente, ele amadurece dentro da profissão. E ele começa a entender e a ter um pouco mais de liberdade para saber os seus limites. Pra saber impor O os Sam, limites, né? e nisso também. O Sam, para ele, no frontal, é um limite. Isso ele não topa. Mas mostrar a bunda ele topa. Para Sim. ele, Tanto como é que em ator, como Outlander ele faz pessoa, isso, ele já até fez isso diversas hoje. vezes.
Sexta E não é porque temporada tá aí, né? não é porque ele parou de fazer, ele não parou. Não. O que a gente tem que entender assim é que existe o nu que vai contribuir para aquilo ali, para a cena e para a história, e É isso existe o aí. nu gratuito. O que Isso eles aí. já cansaram de dizer é que eles não querem mais fazer o no gratuito. O que eles acham é que na primeira temporada teve sim muito disso. Eles acham que na primeira temporada eles foram A gente explorados nessa adora, parte, mas porque eles é da eram opinião ingênuos. deles. Gente, mas sim, tem. A Katina aparece de nu Tem. frontal muitas vezes. Tem umas cenas que são muito explícitas, que não precisavam terem sido feitas daquela forma. A gente gosta das cenas porque Por mostra, né, os mais que a dois, gente assim. goste. Mas são cenas que expõem muitos atores. São cenas que expõem muito os Sim. dois. Não tem como dizer E que a gente não, viu. sabe? E a gente viu ao longo das temporadas a Cat também ir entendendo e ir colocando os limites Os também. limites dela. Ela também colocou Teve os no limites dela, frontal, teve total. bunda, Ela, mas hoje não tem mais ela isso. mostra. Hoje a única coisa que ela Ela ainda aceita são os mostra o seios. peito, assim, ela ainda mostra quando é preciso, mas assim, são cenas mais raras, né? Mas ainda acontecem, quando é muito necessário, ainda acontecem, normal. E acho assim, que óbvio que isso diminuiu, porque na primeira temporada era muito, e isso foi Sim. diminuindo. Eles viram que eles podiam dar uma maneirada nisso e que eles podiam impor limites. Mas não é que precisa mostrar, eles não vão fazer, eles vão fazer. Não é que O Sam eles já não fez vão fazer. frontal no teatro. O Sam já fez frontal Sim, no teatro. exatamente. Mas eu Ele, imagino que naquele lugar, naquele ambiente, para a história, assim, para o propósito, ele topa, ele aceita. Para outras coisas, não. eu também tenho certeza disso. E ele já falou da questão do que aconteceu, né, naquela cena com o aquelas cenas do estupro do Jamie, né? Que ele já falou que ali ele se sentiu extremamente vulnerável, né? Que ele ali não se sentiu seguro. Foi mais do que, porque tinham no frontal dele e que ele teve que implorar para que tirassem, né? No corte final, porque parece que ia até o corte final, ele teve que pedir para tirarem. Isso ele revelou depois de muito tempo, ele veio revelar isso, tem tempo que ele veio falar disso, né? Parece que agora ele tem uma liberdade um pouco maior para poder falar. Esses assuntos ainda são tabus. Sim, e aí ele falou disso e ele diz que ele se sentiu realmente muito vulnerável ali, porque era uma cena que o James já tá. E aí ele diz que não é só a questão de ser apenas no frontal, mas ele achou desnecessário porque o James já estava vulnerável, ele já estava completamente vulnerável e não tinha necessidade de aparecer ali na hora que botaram. E sem ele saber ainda. Ele não sabia. Então, e por isso que existe a coordenadora de intimidade. Com ela, É nesse isso não propósito. acontece. Isso É não nesse propósito. acontece. Porque se fizerem isso sem o ator saber, ela não vai deixar acontecer. É na questão da segurança. Então é importante, é extremamente importante, necessário. Então, assim, ele topou ali aquela cena que ele fez em The Couple Next Door. Eu ainda não vi essa cena, eu acho que tá no episódio 3. Que aparece ele nu, porque já postaram, todo mundo já postou ele de todas as formas ali. Mas ele tá conversando com a personagem, parece que é um momento que parece que ele tinha mesmo que tá nu ali. Então ele mostra, ele não tem esse problema. Não achei que. Eu ainda não assisti, vou ver. Mas não acho que foi um no gratuito também. Ali. Acho sim que exageraram na estereotipada, exageraram nas roupas que botaram nele. Mas a questão do nu, ele estava ali numa cena íntima com ela, então não foi gratuito, né? Não achei que foi gratuito. Acho que não. Eu acho que o que a gente pode refletir, e aí pegando a questão dele estar estereotipado, é que o Sam ele tem uma fala, ele tem um discurso que vai muito contra isso, né? A respeito dele. Dele não querer ser visto dessa forma somente, né? O peitoral, o corpo, aquela coisa toda. Infelizmente, muitas vezes ele mesmo cai nessa armadilha. Você já Ele cai percebeu? nessa armadilha, sim. Ele cai nessa armadilha pelas circunstâncias ou
por fruto das escolhas dele mesmo, tá? Total. Não tô... sabe aquela coisa, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eu acho que ele tem um discurso, não tô chamando ele de hipócrita, tá? No discurso que ele tem. Mas eu acho que ele se sabota muitas vezes no Eu acho discurso também. dele. Por E escolhas. muitas vezes por que ele escolhas fez. e porque não sabe dizer não, não sabe se negar a certas situações, quer agradar em certas situações que não consegue deixar de agradar. Isso ele já falou muitas vezes em entrevista, que ele é o tipo da pessoa que ele gosta de agradar, ele não sabe dizer não, ele não sabe impor limite. Quem é que faz isso por ele? Quem é que a gente sabe que faz isso por ele? Ou a mulher que fica rodando o pezinho quando tá Sim, irritada. ela faz isso por ele o tempo todo. Quando tá em entrevista, junto a ela que faz isso por ele. Por fora das câmeras, ela que faz isso por ele. Vocês lembram da história da temporada passada mesmo, né? De uma extra que tava querendo tirar foto com ele o tempo todo. Ficava o tempo todo pedindo para tirar foto, pedindo para ele mandar áudio para as amigas. Isso nos bastidores da série, uma coisa completamente antiprofissional. E ele não sabia dizer não. Ele ia fazendo. Quem é que precisou ir lá dar um corte? Quem é que precisou ir lá falar, olha, chega, ele não vai mais fazer. Ele não vai mais falar, você não fala mais com ele. Foi ela. Aí o que acontece? Ela fica de antipática, ela foi chamada de vagabunda, de bitch, de tudo, porque ela fica de. Ela que foi Ela que ele é é super difícil, né? bonzinho. E Ela que ela é que é difícil. porque ela que vai botar as rédeas nas coisas. Aí ela é que é a que ela tem a ver com isso. Tanto é que no desabafo que a mulher fez, ela fala, né? Quem que ela pensa que é? O que ela tem a ver com isso? Porque, né? O que ela tem a ver com isso pra se meter dessa forma? Enfim. Mas na vida, ela que faz isso por ele. Tanto é que tem uma entrevista que eu sempre falo dela, que ele fala, eu aprendi muitas coisas com você. Uma delas, eu preciso aprender muitas coisas com você. Uma delas é aprender a dizer não. Ele fala isso pra ela, né? Porque é ela que fala os nãos que precisam ser falados, né? Então, é isso, assim. O Sam acaba, ele mesmo acaba se sabotando, como você falou. Eu acho que é isso mesmo. Ele se sabota por causa dessa questão aí. E daí eu volto na questão. Eu tenho muito mais receio de uma gestão de carreira dele pós-Outlander Do que dela. do que dela. Eu Total, acho que também. ela vai se sair melhor. Para ela vai ser uma transição mais Tranquila. natural, mais fluida, vai caminhar, enquanto ele vai dar uma rateada. É que assim, ainda bem que o Sam, ele é um cara mega empreendedor, ele não depende Exato. só disso. E aí a gente pode falar assim, o cara se achou nessa área. Isso daí não tem o que falar. Ele é um empresário, um puta Assim, a gente cara que até sabe. faz, né? Sabe Ele é fazer muito isso bom, muito bem, ele é empreender, muito ele bom. soube, ele é É muito bom claro que nisso assim, daí. é claro que de repente a maior fatia das pessoas que compram os spirits, né, seja o whisky ou o gin dele, são fãs, né, de Outlander Sim. e tal, mas você percebe que ele tem buscado um público mais, não é sofisticado a palavra, de um público mais conhecedor do Mas whisky, mais a gente vê a diferença, sim. específico. A gente vê a diferença porque a gente vê que muitas celebridades aí agora estão lançando bebida, né? Isso daí virou Sim. moda, parece. Tem vários atores, atrizes, inclusive, lançando bebida. Mas a diferença do Sam é que você vê que o uísque ganha premiações grandes, assim. Coisas estava na Forbes agora, como os melhores uísques do Ele mundo. negocia com os melhores bares e restaurantes. Aí ele faz um O gin, que whisky também o gin dele, já começa a ganhar prêmio. Ele tem a o tequila, faro, né, pro negócio. Ele sabe o que ele tá fazendo, assim. Não é um negócio, ele não tá vou lançar para fazendo. ganhar dinheiro. Não é. Ele não tá fazendo bebidas de supermercado, gente. Ele tá Total, não. fazendo Exatamente. bebidas para quem realmente curte, gosta e Aprecia a conhece a bebida. área. Aprecia. Então, assim, Exatamente. é uma área dele que tá trazendo um retorno para ele que ele curte. Então, assim, só que ao mesmo tempo eu penso, o Sam é um ator muito bom e de muito potencial. Mas o que ele vai fazer?
sabe? O que ele vai, para onde ele vai caminhar? Ele vai voltar para o teatro? Ele vai fazer mais peças agora que ele não vai ter uma agenda tão implacável de gravações de séries? Ele vai topar fazer outras séries? Ele toparia estar em uma outra série onde ele não é protagonista? Onde ele é um coadjuvante? Que tipo de filmes ele vai fazer? Seja em Hollywood ou num cenário europeu? Ele precisa parar e sentar e pensar em como ele vai seguir. Direção ele vai levar a carreira dele. Depois que. Esperaria muito que fosse. E eu esperaria, rapidinho, claro, eu esperaria muito que fosse algo desgarrado da Sony / Stars. Era exatamente o que eu ia falar. Eu ia falar isso. Claro que depois de que, vamos dizer que esse contrato acabe, né? Depois de Outlander, vamos dizer que vai ser assim. Que esse contrato com a Sony e com a Stars, esse rabo preso aí acabe e ele possa ir para outros, né? Para outras coisas e outras direções. Supondo que vai ser assim. Até porque a gente entende, né? Que é muito difícil acontecer um Man in Kills 3. Já que existe um negócio entre ele e o Graham. Não tem como ali o negócio ficou feio. Porque se ele aceitou se submeter a tudo isso para poder tirar um projeto pessoal dele do papel e acontecer, infelizmente não vai ter mais continuidade daí. Bem, trouxe frutos, né? Aconteceu. Foram 2 temporadas, 2, 3 livros, aquela coisa toda. Acho que ele curtiu também, né? Sim. Conseguiu fazer o que queria, né? Eu acho que mais pela confusão dos dois, né, que acho que não acontece mais, assim. Além de ser um negócio que precisa de um investimento grandinho, né? Porque se trata de uma série com viagens e tal. Precisa de um tempo grande dos dois na agenda, assim, então não sei se eles vão conseguir fazer. Uma coisa foi logo depois, ainda pegando a pandemia, eles irem para Nova Zelândia, né? Outra coisa é agora eles conseguirem fazer alguma coisa assim. Sim. Ainda mais que a coisa. Eu li aí o que a Adriana colocou, né? De Jack Reacher, né? Na série, que o Sam daria um bom papel. Cara, pra mim ele precisa parar de falar de James Bond, deixa ele falar, chega, pelo amor de Deus, chega, eu não aguento mais esse papo, eu não aguento mais. Porque ao mesmo tempo que a gente acha essas especulações um tanto ridículas, o Sam também gosta de dar uma sustentada nisso, gente. Ele gosta. Chato. Assim, ele tá tão distante. Olha, eu posso cair do cavalo, tudo bem. Mas assim, ele aparentemente tá tão distante de interpretar um James Bond. Não vai cair. Que ele ficar sustentando isso é meio ridículo. Fica vergonhoso. Mas eu acho. Fica vergonhoso, eu acho. É ridículo. Porque ele não vai conseguir. Não tem como. Mas eu acho que ele se daria muito bem em fazer um personagem, seja em série ou em filme, onde ele é um agente policial. Total. Total, acho a cara dele. Um negócio assim. Eu acho que ele ia curtir super também. Cara dele, acho que a questão com Bond é o tamanho que é essa franquia, né, gente? A gente tá falando de uma coisa absurdamente enorme, não tem... Não que ele não tenha capacidade. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Eu acho, inclusive, que ele tem tudo a ver com esse tipo de personagem. Mas a questão é que, né, não tem como, assim, não dá. Infelizmente não dá. Eu gosto da ideia, Rose. Men in Kills and Guests. Esse é muito bom. Ser só ele, né? Ele chama quem ele quiser e chamar vaquete. Porque ele já é resenha sozinho, né? Sozinho. Ele é muito resenha. E ele é um cara que se dá bem com todo mundo. Isso daí é um negócio que também a gente tem que falar. Ele entra pra fazer uma série, ele entra pra fazer um filme. Todo mundo elogia o cara. Todo mundo gosta dele. Todo mundo fala bem dele. Então, você vê os bastidores aí com o elenco de The Couple Next Door, como ele se deu bem com todo mundo. Vários conteúdos, inclusive, coisa que o Outlander a gente não tem. Essa quantidade de conteúdo. A gente já viu tanto vídeo que o Sam gravou. O Sam gravando um monte de vídeo e postando. O Outlander a gente não vê nada, né? Enfim. Não chega nada na gente. Droga. Mas imagina a quantidade de coisa que ele não deve ter, né? Que vive com aquele celular na mão, vive filmando as coisas. Deve ter muita coisa legal.
enfim, nunca vai mostrar, nunca saberemos. Mas é isso, assim, eu acho que é um cara que se dá bem nas coisas que faz, se dá bem com as pessoas, porque é um cara onde todo mundo diz que é extremamente gentil, né? Que ele é gente boa mesmo. Ele é um cara que a gente, né? A gente sabe que é. Pode dar os vacilos dele aí, que todo mundo fica com raiva e tal, mas ele é um cara, né? Que ele dá como todo mundo, a gente também dá nossos vacilos assim, enfim. Mas é um cara que todo mundo elogia, que todo mundo gosta de trabalhar junto, então ele não ia ter dificuldade em se adaptar com qualquer tipo de elenco ou com qualquer tipo de equipe para trabalhar, né? Eu acho que ele não teria esse problema. Então, Sim, eu também tenho. acho que esse problema ele não teria. Então, seria tranquilo ele trabalhar em outras áreas, assim, escolher outras coisas, mas se desafiar mais um pouco, né? Como ator. Vamos ver se saindo das amarras aí da Sony acontece alguma coisa nesse sentido, né? Ah, eu torço que sim. Eu acho, meninas, que a gente tem que assistir The Couple Next Door, a gente tem que ter a E nossa ter a opinião. nossa própria opinião, exatamente. Cada uma tem a Eu sua acho que própria sim. opinião. Eu acho que isso tem que rolar. E acho que a gente tem que torcer para que ele realmente tenha uma boa gestão de carreira, para que ele realmente pense para onde ele quer guiar e que ele faça boas escolhas. Eu É acho que ele isso. tem capacidade. Eu acho que ele tem capacidade e quero ser otimista. Eu também, total. Acho que capacidade é o que não falta. Acho que ele tem muito potencial. Acho que fazendo as escolhas certas, acho que ele pode se dar muito bem ainda. Acho Sim, que sim. ainda vamos ver muita coisa interessante do Sam aí. Eu acho que ele tem um cenário de teatro em Londres, que se ele quiser se Abraça, jogar, né? nossa, eu ficaria muito feliz dele estar fazendo, se ele fizer Cara, e ele, teatro em ele Londres. podia, ele podia ir numa Tem tantas direção coisas. tipo James McAvoy, que, que faz teatro mais agora, né? Tá fazendo mais teatro, que fez teatro bastante tempo em Londres, aí foi para Nova York, foi para. Então, assim, né? Eu acho que esse caminho ele pode percorrer tranquilamente, se ele Sim, quiser, tranquilamente. muita coisa boa. Eu não sei sobre o filme do videogame, né? Não Teve aquela sei nada sobre isso. Saiu especulação aquela notícia e depois nunca e mais, né? Saiu morreu. nada. É, Meu. e morreu. E não tem indicações, não, assim, né? Do que. É mais um filme da Sony, né? É. Seria mais um filme da Sony. A gente chega, chega, chega. Pois é. Ai, então é isso, gente. Acho que falamos tudo, né, Ju? Acho que a gente falou Acho já que tudo sim. que a gente queria falar. Não sei se vocês têm Então, gente, perguntas. façam assim, assistam a série, tá? Todo mundo assiste. Depois a gente faz um debate, um Zoom, alguma coisa assim, pra gente poder conversar sobre o que nossas impressões, e aí todo mundo pode conversar, todo mundo pode dar opinião do que achou da série. E a gente conversa, tá bom? Isso aí. Isso Beijo, aí. gente. Boa noite. Obrigada, Beijo. Ju. Beijo. Valeu. Beijo pra todo Tchau. mundo. Tchau.